Se existe um dia marcado no céu para agir em favor da sua casa, esse dia 12 de agosto. Talvez você nem saiba, mas há datas em que a igreja, a liturgia e até revelações de santos indicam uma abertura especial de graças, e o 12 de agosto é uma dessas portas espirituais. Nesse dia, segundo o testemunho de vários homens e mulheres de fé, rezar o salmo certo pode blindar seu lar contra ataques espirituais e abrir caminhos de bênçãos que estavam fechados há muito tempo. Talvez você já tenha sentido que sua casa carrega um peso estranho, discussões sem motivo, doenças repetidas, falta de paz, sonhos perturbadores. Você pode pensar que isso é só coincidência, mas a verdade é que muitas vezes são sinais de um combate invisível que está acontecendo no ambiente onde você vive. E é por isso que no dia 12 de agosto você não pode deixar passar a oportunidade de levantar um muro de proteção ao redor da sua família. A oração que vou te ensinar hoje não é apenas para pedir coisas a Deus, mas para declarar vitória e autoridade espiritual sobre o seu lar. É para expulsar toda sombra, toda influência contrária e encher cada cômodo com a luz do Espírito Santo. Você vai usar a palavra de Deus como espada, e o salmo que vou revelar será o seu escudo. Pegue uma vela abençoada, se possível água benta, e no dia 12 de agosto, escolha um momento de silêncio. Vá para um lugar da sua casa onde você sinta que a paz precisa voltar. Pode ser a sala, o quarto ou até a cozinha. Respire fundo, feche os olhos e comece dizendo: Senhor, esta casa é tua. Eu declaro que a tua presença reina aqui. Nenhum mal terá poder sobre este lar. Então, com fé, leia o Salmo 91 do início ao fim. Leia como quem está decretando, não como quem está apenas recitando. Cada palavra é uma muralha, cada versículo é um anjo enviado para vigiar as portas e janelas do seu lar. Quando terminar, faça o sinal da cruz e agradeça como se o milagre já tivesse acontecido. E eu te digo, se você fizer isso com fé no dia 12 de agosto, vai perceber que algo muda no ambiente. Não é superstição, é espiritualidade enraizada na palavra de Deus. É o céu lembrando que você não está sozinho nessa batalha. O dia 12 de agosto não pode passar como um dia comum para você e sua família. Existe uma tradição espiritual guardada por muitos fiéis e confirmada por relatos de libertação que fala sobre 3 orações poderosas que, feitas nessa data, têm o poder de blindar espiritualmente não apenas a sua casa, mas todos que vivem nela. Você já parou para pensar que a sua família pode estar sendo alvo de ataques invisíveis? Discussões que surgem do nada, clima pesado no ar, problemas que se repetem e não têm explicação lógica. Muitas vezes, isso é mais do que simples coincidência. É sinal de que algo precisa ser combatido no mundo espiritual, e a arma que Deus nos dá é a oração feita com fé, no tempo certo e com a intenção certa. No dia 12 de agosto, você vai separar 3 momentos, um pela manhã, um à tarde e um à noite. Pela manhã, ao acordar, faça a oração do Pai Nosso lentamente, refletindo sobre cada palavra, como quem está declarando sobre a sua casa: venha a nós o vosso reino. Ao meio do dia, reze a Ave Maria, pedindo à Mãe Santíssima que cubra o seu lar com um manto protetor e interceda por cada pessoa da sua família. E à noite, antes de dormir, faça a oração de São Miguel Arcanjo, pedindo que todo espírito de confusão, doença ou divisão seja expulso da sua casa. O segredo não é apenas repetir as palavras, mas transformar cada oração em um ato de entrega e autoridade. No momento em que você reza, imagine a sua casa sendo cercada de luz, cada cômodo sendo purificado, cada pessoa recebendo paz no coração. O Papa Leão XIII já disse: uma casa que reza unida é uma fortaleza que o inimigo não consegue invadir. No dia 12 de agosto, você vai transformar a sua casa nessa fortaleza. E as 3 orações serão como 3 muralhas erguidas ao redor dela. Faça isso e perceba, a atmosfera muda. O peso espiritual começa a desaparecer e a paz volta a reinar. É como se o próprio céu decidisse habitar com você.
Há dias em que o céu nos chama para agir com mais intensidade, e o 12 de agosto é um desses momentos. Nesse dia, existe uma prática antiga e poderosa para quem deseja fechar as portas ao inimigo e impedir que qualquer mal encontre espaço dentro do seu lar. Não é nada complicado, mas exige fé, atenção e um coração decidido a colocar Deus no centro da sua casa. Você já reparou que, às vezes, o mal não entra de forma escancarada, mas pelas pequenas brechas? Uma palavra de raiva que não foi perdoada, um objeto trazido sem discernimento, hábitos que afastam a família da oração. Essas brechas espirituais podem se tornar entradas para a tristeza, desunião e até enfermidades espirituais. Por isso, no dia 12 de agosto, você vai agir para fechar cada uma delas. Comece identificando 3 pontos principais da sua casa: a porta de entrada, a janela mais usada e o local onde a família mais se reúne. Esses lugares são simbólicos. A porta representa quem entra e sai. A janela representa aquilo que o mundo traz para dentro. E o local de reunião representa o coração da sua casa. No dia 12, acenda uma vela abençoada. Pegue água benta e em cada um desses 3 pontos faça a oração do Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ao dizer isso, imagine literalmente Jesus entrando pela porta, iluminando a janela e se sentando com vocês no lugar de reunião. Essa simples prática é como trocar as fechaduras espirituais da sua casa, deixando apenas uma chave, a chave que pertence ao próprio Deus. Quando o inimigo tentar entrar, encontrará a porta marcada pela presença de Cristo e ele não poderá permanecer. O 12 de agosto será lembrado como o dia em que você colocou o seu lar sobre nova proteção. E a paz que virá não será apenas momentânea, mas duradoura, porque o Rei da Glória habitará ali. O 12 de agosto será um divisor de águas para muitas famílias, e pode ser para a sua também. Não é coincidência você estar recebendo essa mensagem. Há datas em que o céu se inclina para ouvir de forma especial, e esta é uma delas. Nesse dia, vamos falar sobre uma prática que, segundo relatos de libertação e restauração, rompe correntes espirituais antigas e abre portas para que a paz volte a habitar em lares onde reinava o silêncio do sofrimento. Quantas vezes você já olhou para a sua casa e sentiu que ela já não é mais a mesma? Talvez antes houvesse alegria, união, momentos de oração. Mas com o tempo, as discussões aumentaram, a frieza tomou conta, as pessoas se isolaram e a fé foi sendo deixada de lado. O inimigo, muitas vezes, não destrói um lar de uma só vez. Ele entra pelas pequenas brechas, pelas ofensas não perdoadas, pelos hábitos espirituais esquecidos. O dia 12 de agosto é o momento de fechar todas essas brechas e erguer um muro invisível de proteção ao redor da sua família. A prática é simples, mas profundamente espiritual. A oração da meia-noite. Nesse dia, você vai se levantar à meia-noite, o horário em que, segundo a tradição cristã, muitos ataques espirituais são lançados, mas também o horário em que grandes livramentos acontecem. Você vai se ajoelhar, acender uma vela e abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Leia-o lentamente, como quem está proclamando uma sentença no tribunal espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Enquanto lê, imagine o seu lar sendo coberto por um manto de luz. Cada pessoa sendo envolvida pela presença de Deus, cada sombra sendo expulsa. Se tiver água benta, aspeja nas portas e janelas, declarando: aqui só o Senhor é bem-vindo. Não importa se você mora sozinho ou com toda a família reunida. Quando essa oração é feita com fé, o ambiente muda. Testemunhos mostram que depois dessa prática, brigas cessaram, vícios começaram a perder força e até problemas de saúde tiveram melhora. É como se o dia 12 de agosto fosse escolhido pelo céu para colocar um selo de proteção eterno sobre as casas que se levantam para orar à meia-noite. E lembre-se, essa não é apenas uma oração por proteção física, mas principalmente pela salvação espiritual da sua casa. O Papa Leão XIV disse certa vez:
Uma casa que se levanta para orar enquanto o mundo dorme, desperta a atenção dos anjos. No dia 12 de agosto, você vai despertar o céu para lutar pela sua família. O 12 de agosto será um divisor de águas para muitas famílias, e pode ser para a sua também. Não é coincidência você estar recebendo essa mensagem. Há datas em que o céu se inclina para ouvir de forma especial, e esta é uma delas. Nesse dia, vamos falar sobre uma prática que, segundo relatos de libertação e restauração, rompe correntes espirituais antigas e abre portas para que a paz volte a habitar em lares onde reinava o silêncio do sofrimento. Quantas vezes você já olhou para a sua casa e sentiu que ela já não é mais a mesma? Talvez antes houvesse alegria, união, momentos de oração. Mas com o tempo, as discussões aumentaram, a frieza tomou conta, as pessoas se isolaram e a fé foi sendo deixada de lado. O inimigo, muitas vezes, não destrói um lar de uma só vez. Ele entra pelas pequenas brechas, pelas ofensas não perdoadas, pelos hábitos espirituais esquecidos. O dia 12 de agosto é o momento de fechar todas essas brechas e erguer um muro invisível de proteção ao redor da sua família. A prática é simples, mas profundamente espiritual. A oração da meia-noite. Nesse dia, você vai se levantar à meia-noite, o horário em que, segundo a tradição cristã, muitos ataques espirituais são lançados, mas também o horário em que grandes livramentos acontecem. Você vai se ajoelhar, acender uma vela e abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Leia-o lentamente, como quem está proclamando uma sentença no tribunal espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Enquanto lê, imagine o seu lar sendo coberto por um manto de luz. Cada pessoa sendo envolvida pela presença de Deus, cada sombra sendo expulsa. Se tiver água benta, aspeja nas portas e janelas, declarando: aqui só o Senhor é bem-vindo. Não importa se você mora sozinho ou com toda a família reunida. Quando essa oração é feita com fé, o ambiente muda. Testemunhos mostram que depois dessa prática, brigas cessaram, vícios começaram a perder força e até problemas de saúde tiveram melhora. É como se o dia 12 de agosto fosse escolhido pelo céu para colocar um selo de proteção eterno sobre as casas que se levantam para orar à meia-noite. E lembre-se, essa não é apenas uma oração por proteção física, mas principalmente pela salvação espiritual da sua casa. O Papa Leão XIV disse certa vez: uma casa que se levanta para orar enquanto o mundo dorme, desperta a atenção dos anjos. No dia 12 de agosto, você vai despertar o céu para lutar pela sua família. O 12 de agosto será lembrado como o dia em que muitas famílias deram um passo que mudou para sempre o destino espiritual da sua casa. E um dos segredos mais poderosos para essa data é o que chamamos de ato de aliança com Deus, um compromisso profundo que não se quebra, firmado diante do céu, colocando o lar inteiro sob a autoridade de Cristo. Talvez você já tenha feito orações antes, já tenha pedido a proteção de Deus, mas este ato é diferente. Ele não é apenas um pedido, é uma entrega total. É como assinar no mundo espiritual um contrato onde você declara: esta casa é tua, Senhor. Todos que entrarem aqui sentirão a tua presença, e ninguém que venha com más intenções permanecerá. No dia 12 de agosto, escolha um momento do dia em que você possa estar em silêncio. Coloque uma toalha branca sobre uma mesa, acenda uma vela e coloque no centro uma cruz, uma Bíblia aberta no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e, se possível, um recipiente com água benta. Reúna todos que aceitarem participar, mas se estiver sozinho ou sozinha, não hesite em fazer. Deus honra a oração do intercessor solitário. Comece agradecendo por tudo o que já recebeu, mesmo que os últimos tempos tenham sido difíceis. Em seguida, ore em voz alta, dizendo o nome de cada pessoa que vive na casa e declarando que a vida dela está agora nas mãos de Deus.
Para selar o ato, molhe a ponta dos dedos na água benta e faça o sinal da cruz em cada canto da casa. Enquanto faz isso, repita: este lar é um altar vivo ao Senhor. Imagine o seu lar como uma fortaleza de luz, onde cada parede é revestida por uma proteção invisível e cada porta se torna uma passagem segura para quem vem com paz no coração. Há testemunhos de famílias que, após fazerem este ato de aliança, viram discussões cessarem, negócios prosperarem e até membros afastados da fé começarem a demonstrar interesse em se aproximar de Deus novamente. O Papa Leão XIII certa vez disse: quando uma casa se torna um altar, até os pés que nela entram carregam bênçãos para fora. No dia 12 de agosto, esse será o seu ato, uma aliança, um pacto, um compromisso que não será quebrado. Porque quando você entrega o seu lar para Deus de forma total e consciente, Ele se compromete a habitar nele, e onde Deus habita, o inimigo não pode permanecer. O 12 de agosto pode ser o dia em que você vai experimentar algo que muitos chamam de o abraço invisível de Deus. É nesse dia que vamos realizar uma prática antiga, simples e ao mesmo tempo extremamente poderosa: a oração da luz sobre a família. Essa oração não é apenas uma súplica, é um ato de declarar que a escuridão não tem lugar na sua casa, que nenhuma sombra pode permanecer onde a luz de Cristo foi acesa. Talvez a sua casa tenha cômodos que já foram cheios de risadas, mas que agora parecem frios e silenciosos. Talvez existam histórias de dor, mágoas antigas, conversas que terminaram em feridas que ninguém teve coragem de curar. O inimigo ama trabalhar no silêncio das feridas não tratadas, pois é ali que ele mantém divisões e distâncias. Mas no dia 12 de agosto, você vai acender algo que nenhuma força contrária poderá apagar. Aqui está como fazer. Ao entardecer, apague todas as luzes da casa. Fique apenas com uma vela acesa no centro da sala, colocada diante de uma cruz ou de uma imagem de Jesus. Reúna, se possível, todos que moram na casa, formando um círculo ao redor dessa luz. Se estiver sozinho, não se preocupe, você e Deus formam a maioria. Com todos reunidos, leia o Evangelho de João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Após a leitura, passe a vela acesa de mão em mão, deixando que cada pessoa diga em voz alta uma frase de entrega ou gratidão. Se for sozinho, segure a vela e declare: Senhor, que esta luz seja tua presença viva nesta casa. Depois, caminhe lentamente, com a vela acesa, por todos os cômodos, deixando a luz tocar cada canto, cada parede, cada porta. Enquanto caminha, vá dizendo: onde esta luz chegar, as trevas partirão. É um ato simbólico, mas espiritualmente é como se você estivesse varrendo a escuridão e convidando os anjos a guardarem cada espaço. Há relatos de pessoas que, após essa prática, sentiram um ambiente mais leve, mais acolhedor e até viram mudanças no comportamento dos membros da família. O Papa Leão XIV dizia: uma vela acesa pela fé ilumina mais do que 1000 lâmpadas ligadas sem oração. No dia 12 de agosto, você não estará apenas acendendo uma vela, estará reacendendo a esperança, a união e a presença de Deus dentro da sua casa. E onde Ele habita, tudo se transforma. O 12 de agosto será um dia marcado por algo que o Papa Leão XIV chamava de o silêncio que faz o céu se mover. Vivemos em um mundo barulhento. Redes sociais, notícias ruins, discussões, preocupações. Tudo compete para roubar nossa atenção e nos afastar da voz de Deus. Mas nesse dia, você vai separar um momento especial para praticar a hora de silêncio sagrado pela família.
Essa prática é simples, mas espiritualmente poderosa, porque silenciar o coração é dar espaço para que Deus fale. Muitas vezes, não é que ele não esteja respondendo, é que estamos rodeados de tanto ruído que não conseguimos ouvir. No dia 12 de agosto, você vai aprender a se desligar do mundo para ouvir o céu. Escolha um horário, de preferência de madrugada ou no início da manhã, quando todos ainda dormem e a casa está calma. Desligue o celular, a televisão, qualquer fonte de distração. Sente-se diante de um crucifixo ou de uma imagem sagrada, acenda uma vela e mantenha-se em silêncio por alguns minutos, respirando profundamente e mentalizando o nome de cada pessoa da sua família. Não use esse momento para pedir nada, apenas para estar diante de Deus, permitindo que Ele olhe para você e para a sua casa. Imagine que nesse silêncio, cada preocupação que você carrega está sendo colocada nas mãos dele, uma a uma. É como se você abrisse as janelas da sua alma para deixar o Espírito Santo entrar. Se durante o silêncio vierem lembranças dolorosas ou pensamentos ruins, não lute contra eles. Apenas diga mentalmente: Jesus, eu te entrego isso também. Essa entrega silenciosa tem um poder que poucas pessoas entendem, porque ela é feita sem resistência, sem o controle humano. E é exatamente aí que Deus age com mais liberdade. O Papa Leão XIV dizia: há orações que falam ao céu, mas há silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra. Ao fazer a hora de silêncio sagrado pela família, no dia 12 de agosto, você estará permitindo que Deus fale diretamente ao seu coração, sem intermediários, sem ruídos, sem pressa. Muitos testemunhos mostram que após essa prática, decisões importantes foram tomadas com mais clareza, situações confusas se resolveram e até conflitos familiares começaram a encontrar caminho para a reconciliação. É no silêncio que o céu prepara respostas. E no dia 12 de agosto, essa pode ser a chave que você precisava para abrir portas que estavam trancadas há anos. Pode ser o dia em que uma barreira espiritual que há anos separa sua família da graça de Deus finalmente vai cair. E a prática que você vai realizar nesse dia é chamada de oração das portas abertas. Um ato simbólico, mas cheio de significado, que representa permitir que a presença de Deus entre livremente na sua casa e na vida de cada pessoa que você ama. Muitas famílias, sem perceber, vivem com portas fechadas para o agir de Deus. Não são portas físicas, mas espirituais. Elas se fecham quando há mágoas não resolvidas, quando o perdão é negado, quando o orgulho se torna mais forte que o amor. E enquanto essas portas permanecem fechadas, a graça encontra dificuldade para entrar. Mas no dia 12 de agosto, você vai decidir destrancar tudo. A prática é simples, mas requer coragem. No horário que você escolher, de preferência ao amanhecer ou ao entardecer, abra todas as portas e janelas da casa. Sim, todas. Deixe a luz e o vento entrarem como um sinal visível de que você está convidando o Espírito Santo a ocupar cada espaço. Coloque-se diante da porta principal, de frente para a rua, e com as mãos abertas, ore em voz alta: Senhor, hoje eu abro esta porta para ti. Entra nesta casa, entra nesta família, entra nas nossas histórias e cura o que precisa ser curado. Tudo o que antes foi motivo de divisão, hoje eu coloco diante da tua luz. E onde houver trevas, que o teu Espírito seja a luz que dissipa todo medo e todo mal. Enquanto ora, imagine cada pessoa da sua família atravessando essa porta e sendo recebida pela luz de Cristo. Se possível, chame todos para passarem juntos pela porta, como um ato de unidade. Se estiver sozinho, faça isso simbolicamente, declarando que cada membro, onde quer que esteja, está sendo espiritualmente incluído neste momento. O Papa Leão XIV dizia: toda vez que abrimos uma porta para Deus, Ele abre 100 para nós. Há histórias de famílias que, após fazerem a oração das portas abertas, viram relacionamentos restaurados, portas de trabalho se abrirem e até milagres de cura física acontecerem. No dia 12 de agosto,
Essa será a sua declaração pública para o céu e para o inferno. Aqui, as portas estão abertas para Deus. E quando ele entra, nada permanece como antes. O 12 de agosto será o dia em que você vai selar espiritualmente a sua casa e a sua família com uma prática que o Papa Leão XIV chamava de o selo do céu. Essa prática é como colocar uma marca espiritual diante de Deus e do mundo espiritual, declarando que tudo que é seu pertence a Ele e que nenhum mal terá poder sobre aquilo que foi consagrado. Muitas pessoas rezam, mas não selam. Elas pedem bênçãos, mas não colocam um marco espiritual dizendo, isso é de Deus. E o selo do céu é exatamente isso, um ato simples, mas com um significado eterno. No dia 12 de agosto, escolha um momento em que a casa esteja calma. Pegue um pouco de óleo de oliva, azeite, e se possível peça a um sacerdote que o abençoe antes. Se não for possível, segure o frasco nas mãos e ore pedindo que Deus o consagre para ser usado como um instrumento de bênção. Em seguida, vá até a porta de entrada da sua casa e faça o sinal da cruz na parte superior dizendo em voz alta: Senhor, esta casa é tua. Tudo que entra e tudo que sai daqui está sob a tua proteção. Depois faça o mesmo nas portas dos quartos, declarando que este seja um lugar de descanso, paz e presença de Deus. Enquanto sela cada porta, ore pelo nome das pessoas que ali dormem ou passam mais tempo. Peça que o anjo da guarda delas permaneça vigilante e que nenhuma influência contrária à luz de Cristo possa entrar. Se tiver filhos ou netos, você pode traçar discretamente o sinal da cruz na testa deles enquanto dormem, dizendo em silêncio: Você é do Senhor, e nada poderá te separar do seu amor. Esse é um gesto poderoso que cria um marco espiritual invisível, e o inimigo sabe quando uma vida foi marcada dessa forma. O Papa Leão XIV dizia: a casa marcada pelo selo do céu se torna um território santo, onde a presença de Deus é constante e a paz é inabalável. Ao fazer essa prática no dia 12 de agosto, você estará colocando a sua casa, sua família, seus bens e seus sonhos sobre um pacto espiritual inquebrável. E lembre-se, um selo só é quebrado por quem o colocou, e quando é Deus quem sela, nenhuma força é capaz de romper. No dia 12 de agosto, o selo do céu será o seu escudo.